Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos ao Ghostcast 17, onde o sobrenatural, o oculto e as experiências com eles é levado a sério e sem tabus. Aqui você irá vivenciar todos os tipos de medos, desafios daqueles que sobreviveram ao terror iminente, e onde você também pode deixar sua história aqui com a gente. Segure seu crucifixo ou amuleto, pois aqui está nossa próxima história arrepiante de hoje. Às vezes me pergunto, por que existe tanta maldade no mundo? Isso é devido ao livre-arbítrio que nos é dado? Pois, quando utilizado de má fé, pode não apenas prejudicar um indivíduo, mas também todos os demais à sua volta. Assim como a história que lhes contarei agora. Olá a todos, me chamo Jaqueline, possuo meus 22 aninhos, moro na região de Campinas atualmente, interior do estado de São Paulo. E a história que vou lhes contar é sobre os perigos que existem nos planos, tanto espirituais como os daqui da Terra. Me lembro como se fosse ontem, da família reunida na chácara de meu avô, em domingos ensolarados, onde a música tocava à vontade, assim como a fartura de comida, lazer, tudo à vontade. Essa era a vida que tinha até os meus 14 anos. Uma vida de puro conforto, abundância, sem nenhum tipo de preocupação, antes de tudo acontecer. Meu pai era servidor público, minha mãe uma dentista muito bem renomeada. Tínhamos nossa casa, carros, comíamos do bom e do melhor. A vida era incrível. Sempre fui a mimadinha do papai. Ganhava tudo que pedia, sendo meu pai homem no qual me lembro com carinho e ternura até os tempos de hoje. Por volta de meus 14 anos de idade, certo dia, mamãe estranhou a demora de papai ao voltar em casa após o trabalho, pois o mesmo tinha, o hábito de não chegar atrasado. Meu pai chega um pouco antes da meia-noite, cheirando a cachaça, cigarros, e até onde eu lembro, isso não era um costume natural de sua pessoa. E de vez em quando, confesso que às vezes ele consumia algum tipo de bebida, cigarros, raramente, mas isso era, como eu disse, raramente. Ele nunca foi do tipo de pessoa que abusa da dose ou algo assim. Porém, ao chegar, o mesmo estava irreconhecível, andava todo torto, dizia coisa com coisa, demonstrava certa agressividade ao falar conosco, quebrava objetos da casa. Aquela cena, meu Deus, era um verdadeiro pesadelo. Me perguntava onde estava aquele pai gentil, seguro de si, aquele homem que havia conhecido nos meus primeiros 14 anos de vida, sendo este agora um brutamontes que instaurava o terror em seu próprio lar. Estava incrédula, não entendia nada do que estava acontecendo. E a coisa não parava por aí. Foi nesse dia que, infelizmente, houve o primeiro caso de violência doméstica em minha residência, no qual, na discussão entre papai e mamãe, ela havia saído com o olho roxo. No dia seguinte, questionamos papai por sua atitude tão vulgar e inconsequente. Minha mãe acreditava que ele tinha outra mulher, porém, meu pai negara, dizendo que tinha tido um dia insuportável no trabalho, foi ao bar com os amigos para distrair um pouco e exagerou na dose, e disse que arcaria com os danos e prejuízos, inclusive com o dano causado contra minha mãe. Passando-se os dias, as cenas se repetiam, uma pior que a outra,
como um maldito filme de drama no qual às vezes meu pai chegava até mesmo sem roupas para casa. E detalhe, além da agressividade e vulgaridade, podia sentir uma presença obscura em seu entorno, algo que não era natural de sua pessoa, no qual não deixara de momento nenhum. Nos 3 primeiros meses, nesse drama, mamãe contratou um detetive particular para saber o que estava acontecendo com um homem que havia casado e conhecido por tanto tempo e tantos anos. Depois da espera de 3 semanas de tamanha investigação, descobrimos algo chocante. Meu pai era usuário de cocaína e de diversos outros tipos de drogas. O detetive havia mostrado as fotos mais perturbadoras que já havia visto em minha vida. Meu pai consumindo tais substâncias e se degradando, fazendo coisas perturbadoras, horríveis. Meu Deus, aquelas cenas me chocam quando me lembro. Ficamos sem chão. O homem que amávamos, aquele que sempre foi nosso porto seguro em momentos difíceis, aquele que alegrava nossos dias com brincadeiras e histórias de resiliência, sobrevivência de nossos antepassados, aquele que mesmo contava piadas, fazia brincadeiras. Agora, o próprio, em uma maldita situação degradante, minha mãe, achando que havia o envolvimento de outra mulher, logo pergunta ao detetive que, além disso, se havia algum caso de adultério. Porém, o detetive nos disse que não, mas que a pessoa que na maioria das vezes vendia as drogas ao meu pai era uma moça muito bonita, pele morena e olhos verdes. Porém, eles nunca tiveram nenhum tipo de relação além da comercialização, ressaltando também que, devido a 20 anos de experiências, de longe detectaria algum suposto caso de adultério, porém não era o caso de papai. Nos encontrávamos desoladas, totalmente desoladas, não sabíamos o que fazer no momento. Porém, fomos tentando de tudo, não? Pedíamos ajuda para a família a fim de convencê-lo a se internar, algo que foi recusado por papai diversas vezes, sendo bastante teimoso em suas ações e atitudes, e por fim sem sucesso. Especialmente quando o papai perdeu o emprego, pegou todo o dinheiro da rescisão e gastou das piores maneiras possíveis. Não aguentávamos mais essa maldita novela, até tentávamos denunciar a biqueira e tal moça que vendia tais entorpecentes para a polícia, porém nunca conseguiram pegar tais pessoas. Estávamos vivendo um verdadeiro inferno em nossas vidas. Estávamos praticamente sem força, sem expectativa nenhuma de melhora de papai. Até que um dia, uma de nossas tias, que é espírita, nos indicou seu centro, a fim de irmos para procurarmos ajuda e alguma espécie de orientação e conforto perante aquela situação degradante. Fomos recebidas muito bem pelo pessoal dali. Tomamos nosso passe e estávamos tranquilas. Até que de repente, na saída, um médico começou estranhamente a se sentir mal, porém muito mal, de verdade, vomitando e com sua pressão caindo. Logo todos se juntam para ajudá-lo quando o mesmo começava a se contorcionar, como se fosse uma espécie de serpente ao chão. A cena era macabra, era perturbadora. Meu Deus, o que era aquilo? Porém, ao ficar de pé novamente, acompanhado com uma espécie de voz distorcida, nos disse: Vocês, suas vadias, acham que irei deixar a vida de vocês em paz? Eu sou apenas um daqueles que acompanham o homem que vive com vocês. Se soubesse o quanto ele nos alimenta e nos satisfaz através de seus pecados, isso, posso dizer, é um verdadeiro deleite. Posso dizer que ele não é nossa primeira vítima, porém um dos melhores que já me lembro. Vocês não passam de
moscas, vermes que atrapalham os planos dos outros. Esse homem é meu e de meus irmãos, e conosco ele perecerá. Orem o quanto quiserem, pensam o quanto quiserem, porém eu mesmo não deseja mais ficar com vocês, e sim conosco. E digo mais, garotinha, para destruirmos sua família, levarei seu pai primeiro, para depois pegar todo o resto de vocês, pois ao levar seu pai pelas profundezas, eu não irei deixar a vida de vocês em paz. Após dizer essas palavras, o médium desmaiou por completo no chão, convulsionando-se. Porém, não foi apenas ele, mamãe também passou muito mal e tivemos que chamar a ambulância para os dois. Meu Deus, aquilo era um pesadelo, era uma das piores experiências que eu poderia experimentar nos meus primeiros anos de vida. Insuportável o que significava tudo aquilo, como tal entidade diabólica se apossou de meu pai e agora entra em contato com a gente, ainda dizendo que meu pai iria perecer com ele e aos outros espíritos malignos, ou seja lá o que era aquilo. Aquela situação era demais para mim e para minha mamãe. Os dias foram se passando, a situação piorava cada dia mais. Em um período de 1 ano, meu pai perdeu o equivalente a 25 quilos, sendo que as drogas e a cachaça eram seus únicos alimentos. Meu pai, nos agredindo fisicamente, verbalmente e moralmente, continuávamos indo ao centro espírita e o convidávamos, mesmo com todas as agressões. Porém, o mesmo se recusava. Certo dia, uma médium nos deu a notícia que, através de seus guias, sabia mais ou menos quem era a pessoa que encomendara um trabalho de destruição para minha família e especialmente ao meu pai. Se tratava de uma moça morena, esbelta, de olhos verdes, na qual no passado havia se apaixonado por papai. Porém, o mesmo a rejeitou para ficar com minha mãe. Aliás, a mesma moça que o detetive havia nos falado no ano anterior, que fornecia drogas e outras coisas ao meu pai. A médium nos contou que se tratava de um ritual antigo, poderoso e totalmente obscuro, daqueles de virar a cabeça de qualquer pessoa por completo e também de cegar toda e qualquer esperança de luz e felicidade, chamados vulgarmente de trabalhos de jaula, algo assim, no qual a mesma pagou um preço muito alto, não só financeiramente, para nos destruir, mas também ao que se refere a termos de alma e espírito, e que certamente sua vida não seria nada feliz. Ela nos disse que sim, meu pai poderia se recuperar, porém o primeiro passo tinha que vir dele simplesmente aceitar ajuda, algo que infelizmente nunca aconteceu, e após outros 5 meses, meu pai veio a óbito. Todos os dias eu oro pela alma de meu pai. Não é fácil ver o homem que você mais amou na sua vida perecer e fazer cumprir as palavras que tal entidade havia dito para mim, para minha mãe aquele dia. Atualmente, sou espírita e algo que acredito e até me consola de certo modo é que através da reencarnação podemos nos tornar seres humanos melhores e até mesmo nos reencontrar com aqueles que amamos no passado. Ao desenvolver minha mediunidade, aliada com minha forte intuição, eu sei que existe ainda algo pesado e obscuro que ainda ronda a minha família. Porém, meu amor, minha fé na vida e em Deus são muito maiores do que qualquer inimigo. Bom, meus amigos e minhas amigas, espero que tenham aproveitado mais esse relato e até a próxima.